Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a interceptação telefônica nessa primeira parte da nossa unidade 2 do curso. E eu começo falando sobre a previsão constitucional da interceptação telefônica, que está basicamente no artigo 5º, inciso 12. Aliás, o artigo 5º, inciso 12, ele prevê a inviolabilidade das comunicações, o sigilo das comunicações. O inciso 12 dispõe o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E aí vem a pergunta inevitável, né? O que é o último caso? Porque só no último caso é possível relativizar essa inviolabilidade. O último caso poderia se imaginar, por uma leitura rápida, de que se refere às comunicações telefônicas. No entanto, quando da edição da Lei 9.296, que foi exatamente, a gente vai falar sobre ela, a lei que regulamentou esse inciso do artigo 5º, a inviolabilidade das comunicações, ela foi entendida como separada em dois casos. O primeiro caso seria o caso das correspondências, né, que, de acordo com a decisão tomada pelo Supremo na ação direta de inconstitucionalidade, aliás, melhor, na medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 1488, proposta pela Associação dos Delegados de Polícia, que contestou a constitucionalidade do dispositivo legal que previa a possibilidade da interceptação dos dados, né? Portanto, os dados não estariam no último caso, que seria o das comunicações telefônicas. O Supremo entendeu que, na verdade, haviam só dois casos. O que vem antes do primeiro E, as correspondências, que seriam invioláveis sob o ponto de vista absoluto, e todas as comunicações que vêm depois do primeiro E, ou seja, as comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Isso porque o Supremo entendeu que o primeiro caso ele era passível de apreensão. Lógico, isso nós estamos falando de 1988 e 1996, quando entrou em vigor a lei. Então, em 1996, o primeiro caso, as correspondências eram passíveis de apreensão, mas os outros casos não seriam passíveis de apreensão, porque naquele momento as comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, elas não eram armazenadas, elas não tinham como serem armazenadas. Hoje nós sabemos, pela evolução tecnológica, tem, claro, mas naquele momento não. Então o Supremo entendeu que aquelas que eram armazenáveis, que eram as correspondências, elas eram passíveis de busca e apreensão, e aquelas que não eram armazenáveis eram passíveis de interceptação, e por isso faziam parte do último caso, que vem depois do primeiro E na redação do inciso 12. E por isso nós temos que hoje é absolutamente possível e viável a interceptação das comunicações telefônicas, de dados e telegráficas. Telegráficas hoje não tem mais muita importância, mas de dados tem muita, porque a interceptação por e-mail, VoIP, mensagens, enfim, tudo isso é possível em razão dessa decisão do Supremo, que entendeu que a inviolabilidade era para tudo que vem depois do primeiro E, não é? A Lei 9.296 foi a lei que, de fato, regulamentou a interceptação das comunicações nessa forma, que ela é chamada de Lei das Comunicações Telefônicas, mas, a rigor, ela é uma lei que regulamenta as interceptações de uma forma geral, tá? Tanto de dados como telefônica.
que a lei chama a interceptação de dados de telemática, não é? Ela tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não é? Muito embora a lei por diversas vezes tenha se referido à interceptação como meio de prova, é muito importante a gente situar a teoria do processo também numa mudança importante. Naquele momento, o processo penal brasileiro não fazia essa distinção, como no processo italiano, entre meio de prova e meio de obtenção de prova. Hoje nós temos essa distinção de maneira muito clara. Meio de prova é produzido perante o juízo, na presença das partes, dentro do processo, com a participação direta das partes. Os meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, são produzidos fora do processo, são produzidos, embora com a aquiescência prévia ou homologatória, no caso da interceptação telefônica prévia mesmo, do juiz, sem a participação direta das partes, sem o conhecimento da defesa, não é? Sem que a defesa possa contraditar diretamente a informação que é colhida. É um método surpresa, ou, como o professor Geraldo Prado bem coloca, ele na verdade é um método oculto de obtenção da informação. Tá? São requisitos previstos em lei, basicamente 3. Aliás, o artigo 2º da Lei 9.296 não prevê os requisitos para que a interceptação seja deferida. Prevê os requisitos para que a interceptação não seja, ou seja, os casos em que não pode haver interceptação. E nós entendemos, por óbvio, a contrário senso, quais seriam os requisitos para o deferimento da interceptação. Então, o primeiro é que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Isso é interessante porque nós adotamos uma compreensão de que não pode haver interceptação de quem não seja investigado ou acusado. Ou seja, diferente de outros sistemas, nós não trabalhamos com a possibilidade da interceptação da vítima ou de testemunha. Só o investigado ou acusado podem efetivamente serem interceptados. Tá? Também não pode haver interceptação telefônica se outra prova for possível de ser produzida, se outro meio de prova ou meio de obtenção de prova for possível de ser produzido. De tal maneira que a interceptação telefônica só pode ser deferida se ela for a última ratio probatória, a última prova possível, ou a única prova possível. Tá? Esse dispositivo é de uma observância prática muito difícil, mas ele existe. Né? E o terceiro requisito é que a infração penal que está sendo investigada, ela tem que ser punida com pena privativa de liberdade de reclusão. Ou seja, não cabe interceptação telefônica para os crimes cuja pena cominada seja de natureza diversa da pena privativa de liberdade, e mesmo se for pena privativa de liberdade, se for detenção, não cabe a interceptação telefônica. Só na reclusão. Detenção não é possível. A interceptação telefônica ela pode ser objeto de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo que, se for uma representação da autoridade policial, o Ministério Público tem que ser ouvido, né? O sistema acusatório implicaria em que o juiz só deveria deferir ou determinar a interceptação se o Ministério Público, enquanto órgão de acusação, fizesse o requerimento pela interceptação. No entanto, e infelizmente, a Lei 9.296 prevê a possibilidade do juiz determinar a interceptação telefônica de ofício, o que claramente viola
o sistema acusatório. Aliás, eu diria, viola não apenas o sistema acusatório, como viola também claramente a inércia e a imparcialidade da jurisdição. Porém, é uma previsão e não foi declarada a inconstitucionalidade como deveria ser.